Pessoal, dando continuação aí agora às videoaulas de Python, né? Vou ensinar uma coisa bem básica que seria o Markdown. Vou apresentar hoje para vocês. Serão feitos 2 vídeos sobre o Markdown, que é uma ferramenta muito legal do Python, muito interessante de ser utilizada, né? Agora que vocês já sabem como entrar no Jupyter Notebook, né? Que vai ser o nosso ambiente de trabalho. Esse meu Jupyter aqui, eu uso ele pelo Anaconda, tá? Então, caso vocês queiram baixar o Anaconda Navigator, vocês pesquisam no Google anaconda.org, baixem o Anaconda, e aqui tem vários ambientes de trabalho, né? Como vocês podem ver, temos muitos ambientes de trabalho. Eu uso o Jupyter Notebook, né? Que é o que a gente está apresentando. Aqui já deixei salvo um código, que será, aqui chama aí de vídeo 1, que é apresentando o que é Markdown, caso vocês queiram dar uma lidinha depois. Mas Markdown basicamente é uma forma de formatar um texto, né? Então, quando você abre o seu... Deixa eu gerar uma célula aqui. Quando você abre o seu Jupyter Notebook, você vai ter uma célula dessa aqui, né? Parecida com essa, que é uma célula de código, né? Então, se você escreve na célula de código 1 mais 1, por exemplo, você vai ter o retorno da célula 2, entendeu? Então, é um código isso aqui. Só que vamos supor que você queira fazer um trabalho, né? Escrever títulos, listas, até mesmo textos, como se fosse... Você queira apresentar. Eu vou, por exemplo, todos os problemas que eu vou escrever aqui para resolver para vocês mais à frente, eu vou querer apresentá-los. Então, eu vou apresentá-los com o Markdown. Vou escrever o problema com o Markdown. Então eu mudo aqui onde está escrito code, eu mudo para Markdown, e aí eu tenho o Markdown, que nada mais é do que uma escrita. Aqui embaixo vocês podem ver que eu formatei tudo em Markdown. A gente tem, aqui eu vou dar exemplos de vocês, de fórmulas, como escrever fórmulas com Markdown, de como escrever listas, de como escrever tabela, que dá para fazer também, e como colocar imagem, que é uma ferramenta importantíssima, saber colocar imagem no Markdown. Aqui tem explicando mais ou menos o que é o Markdown, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu já apliquei uma das ferramentas, que é a do título. Então, aqui quando eu abro o código, né, eu dei 2 cliques na célula. Então, abri o código aqui, vocês podem ver que eu fiz o quê? Escrevi aqui o hashtag e escrevi o título. Quando eu faço isso e eu rodo o código, é aqui no RAM que eu rodo o código, viu? Eu rodo o código e ele me dá o Markdown escrito com letras grandes e negritas, né, bem marcadas. E aqui você vê que eu escrevi com 2 hashtags, aqui com 3 hashtags, aqui com 4 hashtags. A quantidade de hashtags influencia no tamanho do título, né? Então aqui quando eu coloco hashtag na frente da palavra, no Markdown, eu estou fazendo um título. Então aqui eu tenho um título grandão, aqui eu tenho um título menor, com 3 hashtags um menor ainda, com 4 hashtags um menor ainda. São títulos e subtítulos, né? Eu só consigo chegar até 4 hashtags. Com 5 hashtags já deixa de ser um título, né? Então aqui você pode ver que o potência de índice é bem menorzinho, quase do tamanho da letra normal. Eu consigo escrever aqui também, mostrar para vocês, em negrito. O texto em negrito ou itálico. Esse texto aqui, por exemplo, eu escrevi ele em negrito, que eu coloquei os asteriscos, então ele está um texto em negrito. O itálico aqui também, por exemplo, eu escrevi em negrito, não escrevi em itálico, né? Caso eu queira em itálico, eu apago um asterisco, assim. Aí quando eu rodo, eu tenho meu texto, isso aqui está em itálico, né? E esse aqui em negrito, porque está com 2 asteriscos, por exemplo. E bom, a princípio é isso, né? De formatações de textos e tudo mais. Eu consigo fazer a formatação de texto que é muito interessante, né? Que é o uso do LaTeX. Que eu consigo escrever fórmulas matemáticas de forma mais precisa e clara, né? Eu consigo fazer aqui o elevado, como vocês podem ver nesse exemplo. Eu consigo fazer uma fração bonitinha, eu consigo ter uma integral, um desenho da integral bem feito, né? Os elevados aqui todos bonitinhos. Eu consigo fazer um parênteses desse grandão, eu consigo ter uma escrita da integral mais clara. Eu vou ensinar algumas dessas funções, né? É claro que eu não consegui trazer todas, existem muitas do Markdown. Por exemplo, se eu quero escrever uma letra grega,
o LaTeX, né, o Markdown faz isso para mim. E aí vamos supor o rho, por exemplo, eu boto uma contrabarra e escrevo RHO. Vou explicar para vocês aqui abrindo. Aqui você vê que aquilo tudo que estava escrito, tudo isso aqui, ó, está escrito desse jeito aqui. Eu escrevi assim, né, no código. Então vamos lá, aqui o mesmo princípio da hashtag show, para ficar 2 títulozinhos bonitinhos, bem formatados. E aí eu escrevo aqui, a famosa equação de Einstein é dada por... E eu escrevo a equação de Einstein. Como que eu fiz? É igual a MC, o chapeuzinho do vovô, o acento do vovô, e o 2. Então, esse acento do vovô me dá que o 2 vai estar elevado. E o que tem esses 2 cifrões? Eu boto esses 2 cifrões para ativar a escrita em LaTeX, né? Porque caso eu não, senão eu ia ter uma escrita assim normal. Eu não teria escrita em LaTeX, então ia ficar o chapéu do vovô e o 2 na frente. Aí como eu boto os 2 cifrões, eu ativo a escrita em LaTeX. Perceba que é como se fosse um parênteses, eu abro e fecho o cifrão, né? Então aqui eu tenho, note também que mais ao canto, a escrita ao canto. Caso eu queira que a escrita fique ao meio, como dessa fórmula de derivada, eu coloco uma dupla de cifrões. Perceberam? Aqui, como eu fiz aqui. E se eu colocar um cifrão só, a escrita vai ficar descentralizada. Caso eu coloque 2 cifrões, a escrita vai ficar centralizada. E caso eu mude isso para um underline, o que acontece? O 2 vira subíndice, então ele vai para baixo, né? Que é muito interessante para você escrever fórmulas químicas, por exemplo, caso você queira escrever vamos supor aqui, deixa eu colocar um H, aí você bota underline 2, S, O, underline 2, por exemplo. Aí você tem escrito de uma fórmula química bonitinha aqui, perceberam? Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para ficar bonitinho. Olha lá, você tem escrito de uma fórmula química. Você vê que fica muito mais arrumado do que se você escrevesse normalmente no Google, né? Ou no Word, né? De uma forma simples. Não ficaria as letras bonitinhas assim, apesar de dar para fazer, mas é bem simples a escrita, né? E fica bem formatado, bem claro o que você quer fazer. Vou apagar aqui agora, deixar o código bonitinho. Show. Agora vamos continuar. Uma derivada, por exemplo, um d sobre dx, né? Eu posso fazer isso usando o quê? Uma fração. E para que eu escreva em fração, o comando é o seguinte, eu boto uma contrabarra, essa contrabarra minha fica próxima ao z. Lembra que eu disse, até vou escrever aqui uma letra grega para vocês verem. Vou usar o exemplo que eu usei, né? Contrabarra RHO, que é o rho. Aí eu vou ter aqui o rho, viram? É bem simples, é bem dinâmico, né? Caso você queira escrever pi, você vai escrever só pi também, é simples. E aí aqui eu boto essa contrabarra, né? A minha fica próxima ao z. Contrabarra frac, escrevo frac para indicar que é uma fração. Abro chaves e boto o que eu quero no numerador. Abro chaves novamente e boto o que eu quero no denominador. Fecho chaves e aqui eu vou ter uma fração. Eu coloco f de x, né? Que a derivada está multiplicando f de x. Igual a 2x e fecho a minha dupla de cifrões. E rodando o código, assim eu vou ter essa fórmula aqui. Viu que o d ficou no numerador e o dx no numerador? É bem intuitivo, bem simples. A integral é a mesma ideia. Coloco a contrabarra integral e aqui eu dou um underline. Por quê? Perceba que minha integral ela tem limites, né? Então ela vai de A até B, são os limites da minha integral. Para que eu coloque limites na minha integral, eu escrevo contrabarra int, underline, abro chaves, o limite superior, coloco o chapéu do vovô, abro chaves, o limite inferior, fecho chaves, e assim eu tenho minha integral feita. Então aqui eu percebo que eu coloco frac de novo para fazer a fração novamente e tudo mais. Então eu vou ter essa escrita aqui bonitinha, muito simplificada e uma escrita assim, que muito clara do que eu quero mostrar quando eu escrevo uma integral, né? Muito claro do que eu quero. Agora vamos ver um exemplo mais complexo, né? Que aqui eu misturo a fração, misturo a integral e tudo mais. Mas você perceba que é só juntar o que você já sabe. Você escreve contrabarra frac, você faz a fração da derivada.
esse left e esse right aqui, para que serve? Serve para aquele parênteses, esse parênteses aqui, ó, ele ficar em toda a integral, viram? Então eu asseguro que a minha integral de 0 até x, de x até 0, né? De t2 aqui, dt, ela fique toda dentro do parênteses, ó. Bonitinha, viu? A integral de t2 toda dentro do parênteses. Veja que é muito simples, eu escrevo a integral, os limites dela, assim como eu fiz aqui em cima. Escrevo o que vai estar à frente da integral e coloco o right só para manter esse parênteses. Então, mesmo sendo um exemplo mais complexo, é muito tranquilo de você poder estar usando aí e escrevendo. Você pode escrever diversas outras coisas. Vou tentar escrever aqui o pi, para vocês verem como é simples também, que são demais letras gregas. Se quiserem, posso estar disponibilizando também algumas letras gregas aí, ó. Vejamos. Olha lá, o pi, viu? Que eu só escrevi pi, nada demais, mais uma letra grega, né? Veja que muitas das vezes o espaço não funciona, né? Eu dou espaço aqui, ó, e quando eu olho, o pi ainda vai estar colado ao C2, né? Então, o que eu posso fazer para dar um espaço entre o pi e o C2? É bem intuitivo também, bem simples. Eu posso colocar um cifrão. Aí eu fechei a fórmula de Newton aqui, né? Como eu disse, acabei de escrever em LaTeX, e eu dou um espaço. E aí, quando eu dou esse espaço está realmente fora do LaTeX. Então, ele está valendo como um espaço normal. E aí, eu abro o LaTeX de novo, né? Vamos abrir o LaTeX de novo aqui. Caramba, só um minuto. Aqui. Eu abro o LaTeX de novo e quando eu rodo o código, você vai ver que o pi já deu uma espaçadinha, né? Caso eu queira que fique melhor, eu coloco ele para baixo aqui, eu escrevo um BR aqui no meio, né? Para poder dar um espaçamento legal. Esse BR também é algo interessante, né? Que eu posso estar utilizando aí. O pi ficou lá embaixo agora. E é bem simples de mexer. Caso eu coloque dois cifrões, como eu disse para vocês, eu vou estar jogando pi para o meio da tela. Simples e rápido e prático. Bom, essa foi a introduçãozinha de Markdown. Expliquei algumas coisas aí relacionadas ao LaTeX, né? Que é a escrita de fórmulas matemáticas. Deu para aprender bastante coisa. E agora vou fazer para o vídeo não ficar tão grande, vou fazer uma segunda parte explicando essas outras partes aqui, né? De lista, de tabela e o exemplo de imagem, que é super importante para caso vocês fizerem um trabalho acadêmico usando o Python.